Olá! Hoje a gente vai direto ao ponto para falar de um dos maiores gargalos da tecnologia hoje. A enorme, e eu digo enorme mesmo, escassez de talentos em inteligência artificial. A gente sempre ouve falar, mas por que existe essa luta quase desesperada por profissionais e, mais importante, o que é que isso significa para o futuro da inovação? Vamos mergulhar fundo nisso. Para começar, dá uma olhada nesse número aqui, 2.800.000. Essa é a estimativa do abismo que existe hoje no mercado global de engenharia de IA. A gente não está falando de uma pequena lacuna, não. É um problema estrutural que está agora, neste exato momento, freando o progresso de milhares de empresas. Esse número é o centro da nossa análise de hoje. E se você acha um número grande, esse gráfico aqui mostra a escala do problema de um jeito, olha, brutal. A demanda por especialistas em IA já passa dos 4 milhões no mundo todo. E a oferta? Bom, a oferta é de apenas 1.200.000 profissionais qualificados. Essa diferença gigantesca é o verdadeiro motor dessa crise de talentos que a gente está vivendo. A grande questão é por que isso está acontecendo. Nessa primeira parte, a gente vai mergulhar nas raízes desse gap. A verdade é uma só. A tecnologia avança num ritmo alucinante, muito, mas muito mais rápido do que a nossa capacidade de aprender e de se adaptar a ela. E para entender esse gap, é fundamental a gente saber o que a engenharia de IA significa hoje. Pode esquecer aquela ideia antiga de criar modelos do zero, sabe? O foco mudou completamente. Agora, a disciplina funciona como uma ponte, conectando modelos superpoderosos que já existem, como os LLMs, os grandes modelos de linguagem tipo GPT, com as necessidades práticas do dia a dia de um negócio. E essa mudança na definição do trabalho nos leva a um conceito totalmente novo. O profissional de IA não é mais um mero programador. Ele se tornou um maestro, um verdadeiro orquestrador de tecnologias complexas. Vamos desmistificar um pouco esse novo papel. E o ponto mais interessante aqui é como isso derruba um mito enorme. Aquela ideia de que a IA vai simplesmente substituir engenheiros está errada. O que a gente está vendo é uma evolução do papel. Ele deixou de ser um codificador focado no modelo único para se tornar um estrategista de sistemas, alguém que integra múltiplas tecnologias para gerar valor de verdade para o negócio. Essa citação resume a questão perfeitamente. A supervisão humana, na verdade, se tornou ainda mais crítica. A IA é uma ferramenta poderosa, claro, mas ela não entende contexto, as nuances do mundo real. Ela precisa de um visionário, de um estrategista para guiar e garantir que ela resolva problemas de negócios de um jeito eficaz e responsável. E olha só, as lideranças das empresas já perceberam isso. Quando executivos são perguntados sobre o maior obstáculo para adotar a IA, a resposta é bem surpreendente. Para 44% deles, não é o custo nem a complexidade da tecnologia. É a falta de gente com as habilidades certas dentro das próprias equipes. Então, que habilidades são essas? O que exatamente define esse novo engenheiro maestro? Bom, agora a gente vai detalhar as 5 competências essenciais que já estão definindo o profissional de sucesso na área. O ponto crucial aqui é o foco no quadro geral. Não basta criar um modelo. É preciso ter a visão do produto final, algo que seja útil e confiável. Isso exige conhecimento full stack para integrar tudo, disciplina de arquitetura para garantir a qualidade e, talvez o mais importante de tudo, a habilidade de traduzir uma meta de negócio num plano técnico. A criação do modelo em si virou só uma peça do quebra-cabeça. Se o problema é a falta de habilidades internas, a solução mais inteligente não é só competir ferozmente por talentos no mercado, mas sim desenvolvê-los dentro de casa. Agora vamos ver como as empresas mais visionárias estão construindo essas pontes para o futuro. As estratégias que mais dão certo se concentram em 4 pilares: investir pesado na qualificação e requalificação dos times atuais, criar parcerias com universidades para alinhar os currículos com a prática do mercado, usar ferramentas mais acessíveis como as plataformas no-code para reduzir a barreira técnica e, claro, desenvolver academias de treinamento internas. E o incentivo para fazer esse investimento é gigantesco. Os dados mostram que empresas que capacitam suas equipes e implementam o IA do jeito certo veem, em média, um aumento de 39% na receita e, o que é talvez ainda mais impressionante, 45% na retenção de clientes. O retorno sobre o investimento é claro e, olha, muito rápido. Mas claro, nem toda a história é de sucesso. A implementação de IA pode seguir 2 caminhos radicalmente opostos, o do sucesso e o do desastre. Agora a gente vai olhar para exemplos do mundo real para entender o que diferencia um do outro. O Walmart é um caso clássico de sucesso.
Em vez de simplesmente impor a tecnologia, a empresa investiu pesado no treinamento dos seus associados de loja, capacitando a equipe para usar as novas ferramentas. A Accenture seguiu um caminho parecido, criando uma academia interna e se comprometendo a requalificar sua força de trabalho, ao invés de substituí-la. Do outro lado da moeda, a gente tem um cenário problemático. É o que acontece quando a tecnologia é simplesmente empurrada para uma equipe sem preparo nenhum. O resultado é quase sempre o mesmo: estresse, medo, resistência e, no final das contas, um projeto que fracassa em entregar valor. E os números mostram o tamanho real do problema. Imagina só, 72% dos trabalhadores sentem uma forte pressão para usar ferramentas de IA sem terem recebido treinamento adequado. Isso não é inovação, isso é receita perfeita para criar um ambiente de trabalho ansioso e totalmente improdutivo. E o risco vai muito além do estresse da equipe. A falta de preparo leva a erros caríssimos. E este número é realmente chocante. Um aumento de mais de 1.200% em incidentes por falhas de IA em apenas um ano. Isso prova que o uso inadequado não é um probleminha de TI, é um risco de negócio gigantesco. Diante disso tudo, a pergunta é: como evitar o desastre? Felizmente existe um roteiro. Na nossa parte final, a gente vai apresentar um dia prático para as organizações que querem implementar a IA do jeito certo, capacitando as pessoas no processo. Vamos passar rapidinho pelos 5 passos essenciais. Primeiro, avaliar, para entender exatamente o que falta na equipe. Segundo, incentivar certificações que validem o conhecimento. Terceiro, criar uma cultura onde aprender é parte do trabalho. Quarto, estabelecer regras claras de governança. E por último, o passo mais importante de todos, posicionar a IA como uma ferramenta que aumenta a capacidade humana e não que a substitui. E com isso, a gente termina com uma reflexão. O gap de talentos em IA não é só um problema de mercado, é fundamentalmente um desafio de liderança e de cultura. A questão que fica é: a abordagem da sua organização está construindo pontes para o futuro ou está, sem perceber, criando barreiras para os seus próprios talentos? A resposta a essa pergunta é o que vai definir os vencedores na nova era da inteligência artificial.